Muito bem, vamos a mais uma questão. Essa questão aqui, né, que requer a leitura da obra A Rosa do Povo, A Rosa do Povo, do Carlos Drummond de Andrade. Vou até explicar para vocês por quê. Olha só o que se fala no comando da questão. É correto afirmar que os fragmentos anteriores exemplificam a seguinte oscilação vivida por Carlos Drummond em A Rosa do Povo. Ou seja, é necessário fazer essa leitura, né, para que você consiga fazer a análise dessa oscilação, né? Oscilar. Ou seja, a obra ela é constante, ou seja, ela sempre trata de uma mesma temática? Não. Ela sempre trata, né, do objeto ali artístico, ou seja, da palavra, do verso, sempre de uma maneira igual, constante, padronizada? Também não. A gente sabe que tem versos livres e também em algumas poesias e uma liberdade muito grande, muito prosaica, mas em algumas outras você tem musicalidade maior, tem uso de rimas, tem uso de versos fixos. Então, não é constante, não é padronizado. Existe uma oscilação, tanto temática quanto também estética, ok? E aí a gente observa dois poemas que falam que é um pouco sobre isso. O primeiro ele é mais livre, certo? Ou seja, você percebe aqui uma liberdade maior, né? Você percebe uma assimetria maior, ou seja, o chamado uso do verso livre, correto? Já no segundo aqui, ele é um poema mais simétrico, com simetria entre os versos e as estrofes, né? Tanto é que a gente percebe que aqui é um poema que usa o verso chamado de redondilha. Redondilha maior. Ele é escrito, né? Todo ele é escrito em 7 sílabas poéticas, né? Predomina, né? Às vezes um ou outro verso não tem as 7 sílabas poéticas, mas predomina essas 7 sílabas poéticas, ok? Bom, ou seja, já existe essa oscilação, mas aqui nós vamos ver uma coisa mais profunda ainda. Olha só o que tem no primeiro excerto, que é a Florianausa, que é um dos poemas mais famosos e mais importantes do livro. Preso à minha classe e algumas roupas, vou de branco pela rua cinzenta. Melancolias, mercadorias espreitam-me. Devo seguir até o enjoo? Posso sem armas revoltar-me? Bom, a gente percebe aqui, no primeiro, aquele caráter da poesia dele, né, com tons, né, marxista, socialista, né, comunista, ou seja, solicitando, ele se reconhecendo como de uma classe social que não é privilegiada, né, e que muitas vezes ele pertencer a essa classe social não privilegiada impede ele de fazer muitas coisas, certo? E aí também uma crítica ao capitalismo, quando você vê aqui, ó, melancolias, mercadorias espreitam-me, devo seguir até o enjoo? Né? Ou seja, ele se sente enojado, ele se sente mal, né, com o capital, né, ele sendo tão importante naquele mundo. Posso sem armas revoltar-me? Ou seja, tem condição dele se revoltar? E a gente percebe que nesse trecho aqui, quando fala sem armas, você lembra muito de luta, né? Luta armada, né? De revoltas. A gente fala de revoltas aqui no sentido mesmo de união, né? De um grupo que é contra algum sistema e vai lutar contra esse sistema, né? Nesse sentido de revolta. Posso sem armas revoltar-me? E aí a gente lembra no contexto da obra, que é super importante, que nós estamos na Era Vargas, né? Primeiro governo Vargas, entre 1930 e 1945, né? Isso daqui a gente nunca pode esquecer que era uma ditadura, certo? Então, muitos liberdades individuais eram cerceadas aqui, certo? Era muito censurado. Então, isso casa muito bem com esse poema. Interessante, né? Um trecho tão pequeno de A Florianausa, que não é um poema pequeno, ele é grande, mas dá para a gente notar muita coisa. 2, nós temos O Elefante, e é uma obra assim, é uma metáfora sobre a poesia, né? Mas a gente vai perceber o quê? Que o Drummond, como fala uma das questões, né? Ele oscila entre essa pegada dele bem social, porque a gente percebe tudo isso aqui no trecho 1, né? Que é uma pegada social. Né? E aqui você vê no 2, né, no segundo trecho, uma pegada mais lúdica, mais
na linha da estética, na linha da fantasia, né, do fantástico, como é a literatura, certo? Então, o elefante é a história, né, do eu lírico aqui, que constrói um elefante, certo? De papel, de papelão, né, de restos, de matéria de sucata mesmo, né? E esse elefante toma vida e sai pela rua, ele sai por aí, desculpa, sai por aí. Ou seja, é mítico, né? O elefante querendo se ver, né, querendo que as pessoas notem ele e as pessoas não notam, certo? Então vamos lá, a análise. Olha só, é correto afirmar que os fragmentos anteriores exemplificam a seguinte oscilação. E aí as questões elas vão colocar essas oscilações em formas de perguntas, de questionamento. Qual questionamento aqui? Ele resume essa oscilação dentro da rosa do povo e que a gente percebe nesses dois excertos. Na letra A, os limites da condição de classe devem paralisar-me. Né? É um questionamento, porque olha só, presa minha classe, né? Posso sem armas revoltar-me? Ou seja, existe esse questionamento, né? No primeiro. Ou ativar mitos que representem meu esforço de solidarização? Ou seja, primeiro ele falou sobre a limitação que ele tem por causa da classe social dele, e no segundo ele fica em dúvida também, né? Ele fica oscilante também em relação ao esforço dele em ser solidário com as outras pessoas, né? E isso através dos mitos, metaforicamente através da poesia dele. Então, esse questionamento aqui é o que a gente percebe nos dois excertos e no livro. Letra B, devo pegar em armas contra a minha própria classe? Opa, contra a minha própria classe? Será que é esse questionamento? Né? Não, né? Ele fala que está preso à classe dele, ele não fala contra a classe dele, ele fala em favor da classe dele. Ou esconder-me sob a pele de um medroso elefante. Não, né? O elefante aqui não é retratado como medroso, né? É um elefante triste, né? Que não é notado e por isso ele se desmancha. Letra C, posso me deixar fascinar pelo mundo das mercadorias, né? Não há esse questionamento, né, que eu posso me deixar fascinar. Eu acredito mais que ele fala de caminhar até o enjoo, que ele não vai se fascinar, né? Que ele vai se acostumar com aquilo, sabendo que aquilo é um nojo, né? Ou devo me resignar à condição humilde de elefante sem rumo, ou seja, ele deve aceitar aquela situação. Aí, a leitura completa do poema Elefante mostra o quê? O elefante se desfaz, né? Mas ele não aceita isso. No outro dia ele vai lá e reconstrói o elefante novamente, né? Ou seja, ele vai continuar sempre tentando. Então, a resignação, apesar de ter um tom pessimista na poesia de modo geral aqui na Rosa do Povo, não há resignação, né? Há muita tentativa de lutar, né? De sempre tentar. Letra D, as palavras da poesia constituem arma não desprezível, né? Bom, são armas não desprezíveis, mas o questionamento aqui, né, sobre armas, né, de ter armas mesmo, né? Então, ele está falando aqui, na verdade, o questionamento é que são armas mais desprezíveis. A palavra, ela falta, né? As pessoas não enxergam as palavras. Ou não estaria nelas a força mágica de um elefante desbravador, né? Ou seja, o questionamento aqui sobre as palavras, de modo geral ali, é de que elas têm pouca força, né? Você percebe aqui que existe mesmo um viés socialista, né? De socialismo científico mesmo, né? Em que você sai desse mundo das ideias e você vai para a praxis, você vai para a prática, né? Tentar, por exemplo, enfrentar, tentar modificar, implementar, né, uma nova sociedade, né, agindo, né, e não apenas no campo das ideias. Por isso que a letra D ela se desfaz aí nessa análise, ok? Então, questão difícil? Ela pode ser até difícil, ela pode ser, mas para que você consiga resolver com mais tranquilidade, mais calma, é necessária a leitura do livro A Rosa do Povo, ler os poemas e, com certeza, ler as análises, correto?